Estamos aqui para nossa aula de História e Geografia e antes de iniciarmos o nosso conteúdo, que são os núcleos, os primeiros núcleos populacionais, nós vamos voltar lá na pré-história para fazer uma revisão para chegar até aqui, combinado? Então, nós sabemos que há muitos milhares de anos, numa época denominada pré-história, o homem tinha um modo de vida nômade, ou seja, não tinha um lugar fixo para viver. Como vivia essencialmente da caça e da pesca para garantir a sua sobrevivência, o homem primitivo ele precisava seguir as manadas. Ora, ele seguia as manadas, ora, eles tinham que procurar meios aquáticos para procurar algum peixe para sua sobrevivência. Ao longo dessas deslocações, olha só, ao longo dessas deslocações andadas, caminhadas, o homem primitivo começou a notar que em alguns lugares as condições ambientais eram duras, eles tinham que sofrer um pouco, e em outras eram mais favoráveis. No inverno, obrigava o homem a procurar lugares habitáveis em determinados lugares. Esses abrigos eram grutas. Noutros lugares, onde não existiam grutas, eram obrigados a construírem cabanas com ramagens e viviam ao ar livre, com roupas feitas de animais, só que um clima mais agreste. Nesta fase da história, eles perceberam a necessidade de viverem em grupos, ou seja, eles sentiram a necessidade de se unirem, e viver em grupo. Vocês lembram, né? Da nossa aula sobre o que aconteceu aqui. Desse modo, o homem passou a viver em tribos e foi se fixando à medida que ia se evoluindo no conhecimento e na técnica. Quanto mais se evoluía, mais eles se juntavam, né? E um dos conhecimentos em técnicas que mais contribuiu para a fixação do homem, vocês sabem que foi a agricultura, né? E aí, ao longo do tempo, o homem passou a fixar juntos, certo? E eles procuravam sempre cursos de água onde os terrenos eram mais férteis. Deixou assim a vida nômade e passou a viver uma vida sedentária. Passou a viver uma vida sedentária, né? E aí passou a viver aquela vida sedentária em comunidade. E aí, surgiram as primeiras aldeias. Foram surgindo as primeiras aldeias. Com os avanços e o aparecimento do comércio, que isso foi lá na Mesopotâmia, que é uma região até hoje muito fértil, porque fica entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram as primeiras cidades. Na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Hoje, nós temos as cidades, temos muitas cidades brasileiras, né? Cidade é uma construção humana, seja ela planejada ou não, ela é uma construção humana. As cidades podem surgir espontaneamente, assim foi a maioria das cidades,
ou elas podem surgirem de origem planejadas. Por exemplo, vocês estudaram no ano passado e vão rever esse ano novamente no livro de geografia de vocês, a nossa cidade maravilhosa de Brasília, que foi uma cidade planejada. Mas não foi só Brasília que foi planejada. Nós temos outras cidades aqui no Brasil que foram planejadas, como Curitiba, Salvador, Palmas, Teresina, Goiânia, Belo Horizonte e Aracaju. Foram todas cidades planejadas. E elas podem surgir, e quando elas não são planejadas, elas podem surgir por algum motivo. Por exemplo, tem cidades que surgiram porque as pessoas iam para lá para procurar ouro, pedras preciosas, e aí eles sentiam a necessidade de trazerem a família, e ali começavam uma cidade. Começavam a construir casas e casas, aí tinha a necessidade do comércio, e de repente formava-se uma cidade, certo? Peguem o livro de História e Geografia, estudem, não esqueçam da rotina que vocês têm para estudar todos os dias, é necessário a rotina, combinado? Cuidem dos livros, cuidem dos cadernos, caprichem nas atividades, que eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntinhos novamente, certo? Um beijo em cada um de vocês e até a próxima aula.